Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Amado ouvinte, bom dia. Deus abençoa você, seu trabalho, sua família, aqui na nossa Diocese de Formosa, e também você de outras localidades que rezam conosco nesta terça-feira. Nossa gratidão a Deus pelo dom de sua vida. Parabéns a todos que estão aniversariando hoje. Que a graça de Deus nunca falte no coração de cada ouvinte deste programa. No livro A Força do Silêncio, do Cardeal Sara, número 32, nós lemos o seguinte: em sua epístola aos Efésios, primeira, Santo Inácio de Antioquia mostra-se severo ao tratar do silêncio e da fidelidade à doutrina. É melhor permanecer em silêncio e ser do que falar e não ser. É bom ensinar quando se faz o que se diz. Há um só mestre que disse e foi feito, e as obras que no silêncio realizou são dignas do Pai. Quem verdadeiramente possui a palavra de Jesus Cristo pode ouvir o próprio silêncio, a fim de ser perfeito para agir por meio do que diz e ser conhecido por se manter em silêncio. Nada escapa ao Senhor, até mesmo os nossos segredos estão diante dele. Tudo façamos, portanto, pensando que ele habita em nós, seus templos, ele o nosso Deus. Ele realmente está e se manifestará a nós se tivermos por ele uma justa caridade. Não vos enganeis, meus irmãos. Os que corrompem a família não herdarão o reino de Deus. Se fores entregues à morte os que agem segundo a carne, quanto mais os que corromperem por sua perversa doutrina a fé divina pela qual Jesus Cristo foi crucificado. Quem assim se contaminou irá para o fogo que não se apaga, e irá também quem o ouve. Atualmente tantas pessoas estão embriagadas de palavras, sempre inquietas, incapazes de silêncio e de respeito pelos outros. Elas perderam a calma e a dignidade. Bem será que o sábio, muitas vezes, recomenda a sobriedade, a prudência e as boas maneiras no trato social. É preciso ter medida e precaução para não ferir a nossa alma e a dos outros, para que nada nos faça cair gravemente por nossa conduta e palavra. Em particular, bem será que se inquieta com nossa atitude à mesa, dizendo: o vinho bebido moderadamente é a alegria da alma e do coração. A sobriedade no beber é a saúde da alma e do corpo. O excesso na bebida causa irritação, cólera e numerosas catástrofes. O vinho bebido em demasia é a aflição da alma. E Santo Alberto de Jerusalém, autor da regra do Carmelo, nos dá um conselho simples. Para evitar a queda, é preciso silenciar e confiar na sabedoria, nas inspirações e na ação silenciosa de Deus. Não devemos ultrajar o espírito da graça. A conquista do silêncio tem o sabor amargo das batalhas ascéticas, mas Deus quis que esse combate fosse acessível a todos. Bem, prezado ouvinte, fica para nós essa meditação tão importante que nos ajuda a compreender a necessidade, sobretudo, de termos a consciência que nós somos templos vivos de Deus. Essa imagem que São Paulo usou para nos fazer entender isso, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, ela é muito importante para a gente ter a noção de que
nós somos templos vivos de nosso Senhor. Deus habita o interior do homem, mas esse habitante que está dentro de nós, ele precisa ser cultivado. O nosso interior precisa ser esse espaço maravilhoso onde Deus vai construindo dentro de nós o seu projeto. Os grandes sábios, os grandes diretores espirituais, os padres da igreja, todos trabalharam de forma muito intensa essa catequese que leva a pessoa a uma sensação viva da necessidade de purificação. É uma necessidade. A purificação interior, a purificação da mente, a purificação do coração. E essa purificação se dá através desse remorso que nós vamos criando dentro de nós em relação a Deus, o medo de não agradar a Deus. O mundo de hoje ensina exatamente o contrário. Ensina você a não fazer nada para Deus, mas tudo para você, para te agradar. O que é o ser humano? Não nada. Nós não podemos incensar a nós mesmos. Quem busca as glórias deste mundo vai perdendo o sentido da sua existência, pois as glórias deste mundo passam. As pessoas sonham com os momentos importantes da vida. Por exemplo, uma mãe que sonha com o nascimento do seu primeiro filho, e aquilo é algo extasiante no seu coração. De repente, quando ela menos percebe, o filho já está com 10, 15 anos. O jovem seminarista piedoso, santo, que buscou aprofundar de maneira tenaz a sua formação nos pilares essenciais da boa vida de um sacerdote, ele sonha, ele aguarda o dia da sua ordenação. Parece que é algo que não vai chegar, está tão distante. Mas de repente ele se desperta e já vê que já tem 25, 30 anos de padre. A vida é assim, é um fluir, o tempo vai passando. E o que Deus quer de nós é que esse tempo ele seja realmente um aspecto de cura dentro de nós, porque nesse tempo dos homens, o tempo de Deus também cruza com ele, através da liturgia, através da consagração que nós fazemos do nosso tempo a ele. E assim a gente vai construindo esse edifício interior marcado pelo silêncio, pela escuta, pelos bons modos, pela gratidão que a gente deve ter sempre para com Deus. E Deus vai realizando as suas profundidades divinas dentro de nós, tão pequenos e tão carentes. Que o Senhor te ajude, prezado ouvinte, a gostar desse tema, desta profundidade da alma, numa espécie de namoro com Deus, produzindo silêncio, cura, alegria, esperança, confiança, força para a resistência no sofrimento e no sacrifício diante das adversidades da vida. Viver não é muito fácil, mas quando a vida se dá nesse tabuleiro da fé, dos sacramentos, da escuta da palavra de Deus, é algo extraordinário, inefável. Não dá para ser definido. Sigamos em frente com a nossa cruz, olhando com Jesus no coração do Pai, o Senhor do silêncio. A aclamação ao Evangelho de hoje traz para nós um versículo do Salmo 118. Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. Quanta riqueza o salmista deixa transparecer nesse versículo orante do Salmo 118 ou 119, versículo 36, completado com o versículo também 29b. Quanta beleza o salmista transborda do seu coração. Primeiro, essa atitude de
inclinar em meu coração. O ser humano não é para se emborcar sobre si mesmo, adorar as suas misérias. Muita gente é assim, muita gente é narciso, vive cultivando a sua beleza, adorando a si mesmo, encebando a sua própria vida, buscando as glórias passageiras deste mundo, achando que tudo é elogio, que deve mover a nossa vida. Quanta bobagem nisso. A gente precisa sempre compreender que a vida passa, que tudo é muito rápido. Inclinai meu coração às vossas advertências. Deus não é um tirano cruel que nos massacra com a sua lei. Primeiro porque a lei de Deus, ela é um presente, como diz o salmista. O Evangelho, a Sagrada Escritura é um presente. A gente nunca cansa de ler a Bíblia. É interessante, às vezes, você ler tantas vezes a mesma passagem. Eu, por exemplo, rezo, às vezes, até 5 vezes ao dia o Salmo 22. E quantas vezes na liturgia esse salmo aparece? Tanto na liturgia da missa, como na liturgia das horas. E a gente reza esse salmo como se fosse a primeira vez. Porque a palavra de Deus, ela retumba dentro de nós. E os salmos é a palavra de Deus em oração, a gente reza na palavra. A gente medita quantos séculos e séculos os monjos, os mosteiros, as comunidades religiosas recitando os salmos, muitas vezes com grande arte, em grande estilo. É a beleza de Deus. Que nosso Senhor nos ajude a acolher sempre a sua palavra como um dom, como um presente valioso, para untar o nosso coração com fé, esperança e caridade, para que possamos viver na nossa paróquia essa alegria, essa certeza de que Deus está sempre conosco. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa paz, nossa vitória. Toca, Senhor, o coração do ouvinte que está doente, sofrido, angustiado, alivia suas dores, seus tormentos e conceda-lhe sabedoria interior, capacidade de te ouvir a tua palavra para bem superar as suas dificuldades. Isso tudo te pedimos, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do sangue dele derramado na cruz. Amém. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, venha sobre a sua vida, prezado ouvinte, de sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, e até à noite, com o programa Oração da Noite às 21 horas.